Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero analisar um pouquinho das consequências da desobediência de Saul e como isso pode ser entendido na época da graça do Novo Testamento em que vivemos. Consequências da desobediência de Saul. O capítulo 15 de 1 Samuel é muito interessante. Deus usou Samuel e foi enviado ao rei Saul. Samuel era o profeta. Foi enviado ao rei Saul com uma palavra doce, agradável. Meu servo, eu escolhi você e você foi escolhido por mim para ser rei. Então preste atenção, atente para essa palavra e cumpra essa palavra. Castigue Amaleque pelo que fez a Israel. Ou seja, dirija uma guerra contra os amalequitas, guerra de vingança. E eu decidi, nos meus juízos, destruir totalmente Amaleque. Você vai ser um instrumento para isso. Vai e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Versículo 3. Porém matarás homem e mulher, meninos e meninas, crianças de peito, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Destrua tudo. O privilégio que Deus deu a Saul era muito grande. Ele era rei colocado por Deus. Era uma pessoa que não tinha essa expectativa. A tribo a que ele pertencia era a menor das tribos, Benjamim, porque tinha sofrido um quase genocídio completo na época dos juízes, e eles eram poucos em número, a menor das tribos, e o Saul foi escolhido da tribo de Benjamim para ser o primeiro rei de Israel. E Deus o estava abençoando em tudo. Ele conseguiu implantar o reino, conseguiu ser vitorioso em batalhas milagrosas contra os filisteus. O rei Saul, a Bíblia diz que ele era vitorioso por onde quer que andava. No capítulo 14, versículo 47. Ele assumiu o reinado, pelejou contra todos os seus inimigos e para onde quer que se voltava era vitorioso. O rei Saul ouve-se varonilmente e fez muitas guerras e foi vitorioso em todas elas. E aí veio essa incumbência. Interessante, nós entendemos que Deus nos confia missões importantes e especiais. Nós somos avaliados por Deus em tudo que fazemos. Se você for fiel no pouco, Deus promete colocar você sobre o muito. A vida cristã na nova dispensação do Novo Testamento, a dispensação da graça, se baseia nisto. Deus não nos promete prosperidade aqui na terra, não nos promete grandeza, nem sermos exaltados, mas Ele promete que quem for fiel, aqui no pouco será colocado sobre o muito futuramente. Quem for fiel aqui no que é material vai ser colocado sobre o espiritual, sobre a herança espiritual do Senhor. E assim por diante, quem for fiel aqui na terra vai herdar a vida eterna. Isso é uma condição. Se você escolher ser fiel, se você praticar isto, se você andar neste caminho, aqui na terra é o pouco humilhado para que futuramente seja exaltado. É assim que todos os crentes estão andando, querendo
ser servos uns dos outros, humilhados. Nós vemos hoje uma pregação de soberba em muitas igrejas, presunção. E esse evangelho triunfalista que é pregado em muitas igrejas não é de Deus. No Novo Testamento, Deus quer que sejamos pequenos, humildes, servos. E Ele promete no futuro nos exaltar. Não devemos confundir as dispensações. O Antigo Testamento era diferente. Quem fosse fiel no Antigo Testamento seria honrado e engrandecido aqui na terra, como Abraão, como o Jó, como Davi. E Deus queria que o Saul também fosse assim. E deu grandes vitórias, e deu um teste. Nós somos testados. E o Saul entendeu bem mesmo a lição. Mas acontece que nessa altura o coração dele já não era totalmente fiel a Deus, não era totalmente humilde, já tinha levantado um monumento para si, já estava se vangloriando do reino, já estava se sentindo o tal, e até desta feita ele se deu ao direito de questionar as ordens do Senhor. Deus deu ordens muito claras ao rei Saul através do Samuel. Mas o Saul entendeu de raciocinar sobre as ordens do Senhor e escolher o que ele iria obedecer e o que ele não iria obedecer. E eles então foram para a guerra. Como Deus estava com eles, eles venceram a guerra com facilidade, mataram todos os amalequitas, com exceção do rei. Pouparam o rei, Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois e dos animais gordos. Aqueles animais que não eram muito bons, eles mataram, mas eles escolheram poupar alguns dos animais. E aí foi a condenação do Saul. Ele obedeceu pela metade. Muitos crentes vão para a condenação eterna, no lago de fogo, porque eles não obedecem totalmente ao Senhor. São crentes, mas não são servos. Eles gostam da igreja, de receber bênçãos, e eles creem nisto, mas eles não querem obedecer, sendo servos dos irmãos, indo para evangelizar e indo para discipular. Eles obedecem naquilo que lhes interessa, naquilo que é conveniente, que vai trazer bênçãos para eles aqui na terra. Mas eles não obedecem em tudo. E este foi o problema de Saul. Ele obedeceu, mas não em tudo. Ele escolheu aquilo que poderia obedecer. Logo a seguir, o Senhor chamou Samuel e disse: meu servo, eu me arrependo de haver constituído Saul rei, porque ele deixou de me seguir e não me obedeceu. O Samuel ficou triste com aquelas palavras e se contristou a noite toda, jejuou e passou clamando a Deus, claro, por misericórdia para com o Saul. O Samuel amava o Saul. Nem de longe o Samuel ainda imaginava que Deus teria outro rei para levantar no lugar de Saul, que seria Davi. O Samuel só via Saul como rei. Ele amava o rei, era o líder dele aqui na terra, o rei humano. Mas o Senhor disse: eu me arrependo de haver constituído Saul como rei e vou castigá-lo por causa disto. Quando Samuel trouxe essa palavra para o Saul, que por causa disso ele já estava rejeitado quanto à continuidade no reino, o Saul foi se explicar: bem, mas olha e tal, não, a gente obedeceu, mas o povo quis guardar alguns dos animais para oferecer a Deus. Não era para oferecer a Deus, era para eles. E muito crente está enganando a si próprio. Eu estou indo à igreja,
mas não é para agradar a Deus. Você vai à igreja só por interesse seu, para tentar receber bênçãos. É ou não é? Muitos crentes estão indo à igreja, não é para servir a Deus, não. É para dar uma olhada no ambiente social da igreja, uma corujada em uma pessoa, outra e outra, e para receber bênçãos. Não é para servir a Deus que eles estão indo à igreja, não. Obedecendo, estão fazendo o que é conveniente para eles. E isso, decididamente, não é bom, não é agradável aos olhos de Deus. E o Senhor diz para Saul o que ele diz para todo crente: o Senhor, porventura, tem prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a sua palavra? Deus diz para crentes hoje: será que Deus gosta que você vá muito à igreja assistir reunião? Ele prefere que você obedeça do que assista a reunião. Obedecer é melhor do que oferecer sacrifícios. Ou seja, obedecer a Deus é melhor do que ficar indo à reunião da igreja. Atender a Deus e até cuidar dos irmãos, dos próximos, praticar a religião verdadeira, isso é melhor do que a gordura de carneiros. E aí vem aquela palavra duríssima: a rebelião é como o pecado de feitiçaria. O crente rebelde é como um feiticeiro. Você conhece pessoas feiticeiras que praticam a religião de feitiçaria? O crente rebelde aos olhos de Deus é igual. E o Senhor continua: a obstinação, a teimosia é como a idolatria. A gente critica pessoas por praticar idolatria. O crente obstinado é como o idólatra. Vamos entender isto. Jesus veio para servir, não para ser servido. Jesus veio para servir, deu exemplo, lavou os pés dos outros. Ele disse: como eu fiz, vocês devem fazer. Vocês se humilhem uns perante os outros. Sejam servos uns dos outros por amor. Amem os seus irmãos. Você faz isso? Os crentes estão fazendo isso na igreja? Não! Infelizmente, há muito crente rebelde, que fala mal do pastor, que se levanta contra o líder. Rebelde. O que vai acontecer com o rebelde? Vai ser tratado por Deus igual ao feiticeiro. Crente teimoso, obstinado. Olha, o pastor está dizendo isso, mas eu acho aquilo. O pastor está falando aquilo, mas eu vou seguir assim, porque eu sou assim. Obstinado. Você é um idólatra aos olhos de Deus. Entenda isso. Deus está falando com você. Não, mas eu tenho trabalhado muito para o Senhor. Não adianta trabalhar para o Senhor se você não é obediente. Se não é servo. Ser cristão é ser servo. Só vai ter salvação quem tiver Jesus como Senhor. E para ter Jesus como Senhor tem que ser servo. Como Jesus não está aqui, você vai servir aos irmãos. Jesus não está aqui pessoalmente, está à direita do Pai. Aqui você tem os irmãos a quem servir, senão você não é servo. Há muito líder que não quer ser servo, quer mandar, dirigir, mas não quer ser servo dos irmãos. Eu vou repetir para encerrar com esta ênfase. A palavra está no Antigo Testamento, mas ela é válida porque é geral, afirma algo da natureza de Deus e da natureza humana. Deus é Deus, o mesmo, fiel, poderoso e justo e soberano. Ele quer que sejamos servos. Só será salvo o crente que for servo. Não basta ser crente, tem que ser servo para obedecer totalmente ao que Jesus manda. Se você não obedecer, lavar os pés dos irmãos, levar a carga dos irmãos, amar todos os irmãos, visitar os irmãos, evangelizar os outros, se você não praticar a religião verdadeira, você não será salvo. Mas eu trabalho muito na igreja,
Não é isso que agrada a Deus. Se você é rebelde, você é como feiticeiro. Mas quanta gente rebelde existe que não quer obedecer ao líder. O líder é ungido de Deus, foi colocado por Deus, mas você não quer obedecer. Por quê? Porque você é obstinado, teimoso, tem o seu caminho, do seu jeito e quer fazer a coisa do seu jeito. E não quer ser servo, não quer acatar a direção, não quer obedecer. Vai ser tratado por Deus como um idólatra. Feiticeiro ou idólatra. Muitos crentes, até líderes e pastores, são aos olhos de Deus como feiticeiros e idólatras. Não serão salvos. Você está nesse grupo? Pense bem, meu irmão, e se humilhe também, minha irmã.